Olá, minhas amigas, meus amigos, alegria! Anteriormente eu falei sobre música, respondendo uma questão de uma internauta que dizia se a música emburrece o povo. Mas eu acho que a questão vai muito mais além, como eu disse, a questão é muito mais profunda. Ela pertence ao terreno da obra de arte, da obra de consumo, de arte para o consumo, de arte para o deleite, de arte bem elaborada, de arte feita de qualquer jeito, de arte de massa. Você tem a arte de massa, é aquela que é feita em borbotões para vender, vender e vender. Eu disse anteriormente que não é uma questão de que as músicas, certas músicas pobres e vulgares, emburreçam o povo, que era uma questão de educação. Isso pertence ao terreno da educação e da cultura, da formação cultural de um povo. Mas um camarada colocou, um internauta colocou, que também tem a questão do livre-arbítrio, do autodidatismo. A professora pode ensinar tudo, educar tudo num colégio de alta qualidade, e o sujeito escolhe se ele tem curiosidade sobre o mundo ou não. A maioria das pessoas não tem curiosidade, por isso que elas são massa. São facilmente manipuláveis, manobráveis. Elas se limitam a comer, dormir, brigar com o vizinho, transar, às vezes nem isso. Elas são massa. Elas absorvem tudo que a sociedade de consumo e que a mídia joga em cima delas. Outras param e pensam, e têm curiosidade sobre tudo, e vão ler sobre samambaias, vão ler sobre piolhos, vão ler sobre mitocôndrias, vão ler sobre partituras musicais. São pessoas que, afora a educação que recebe, que dá oportunidade, que destrava elas da ignorância e que as leva a procurar, curiosamente, sabedoria, existem aquelas que realmente querem permanecer o que a gente chama de burras. É uma escolha. Porque existe a obra de arte inspirada. Existe a obra de arte feita para a massa, que não é arte, mas podemos chamar de arte de massa, que é aquela música que andou muito em voga na Bahia nos últimos tempos, que era composta só de vogais. Aê, aê, aô, 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 oi, oá, aê, 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 aê. Facílimo para a massa ficar pulando atrás do trio elétrico cantando aê, 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 aê. Mas é verdade. Não dá trabalho de decorar letras, não dá trabalho de elaborar nada. Como balança o chão da praça, oh, eu era menino, um beduíno, ouvido de mercador. Para daqui que a massa saiba que porra é beduíno, o que é mercador, ela prefere ficar fazendo aê, 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 aê. Então isso é feito para o consumo imediato. E você tem a obra de arte inspirada. Por exemplo, na dramaturgia tem as obras de Shakespeare e de Molière que atravessam séculos. Nesse período de 500 anos, quanta porcaria se escreveu na dramaturgia, quanto se discutiu sobre porcaria que não duraram 10 anos, que desapareceram no correr dos séculos. Aí você tem a música de Mozart, você tem a música de Beethoven, de Chopin, de Debussy, que atravessam os séculos, porque são obras de arte inspiradas. O mesmo se dá na literatura, na poesia. Nós tínhamos um grande poeta aqui no Brasil chamado J.G. de Araújo Jorge. Era chamado de o poeta das normalistas. Toda mocinha gostava de declamar ou de possuir as poesias de J.G. de Araújo Jorge. Onde foi parar J.G. de Araújo Jorge? Sem nenhum demérito para ele, nada em absoluto. Mas as poesias de Fernando Pessoa, de Carlos Drummond de Andrade, de Manuel Bandeira permanecem. São obras de arte inspirada. Eu estava vendo um vídeo com Raimundo Sodré, com quem eu tive o prazer de trabalhar, e vi a entrevista e vi que Jorge Portugal, que é o autor da letra, escreveu a letra em 11 minutos. Ele recebeu a encomenda do Raimundo Sodré, ele disse que sentou e foi escrevendo em 11 minutos, estava pronta a letra da massa, da música A Massa. Isso é uma obra de arte inspirada, isso é inspiração, ele teve inspiração. Se ele ficasse 3 dias elaborando uma letra, ele estava na técnica, ele não estava na inspiração. Ou se ele levasse meio minuto para fazer aê, 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 tá? Eu não consigo achar graça nisso. Porque é fantástico esse aê, 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 porque ele toca no inconsciente. É só para pular e brincar. Aê, 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 aê. Porque é coisa que só feita só para brincar. E desaparece, como o bambolê, por exemplo. O bambolê foi uma moda infernal, depois desapareceu. O bilboquê. Outro dia eu falei em víspora, agora eu falo em bilboquê. Se não sabe o que é,
Procure no Google Bilboquet. Então você tem a obra de arte inspirada, aquela que vem dos deuses da arte, que vem do divino, onde você é tocado no inconsciente a expressar a harmonia e a beleza. Esta obra de arte inspirada permanece, toca os espíritos, enleva, faz crescer, é bela, é harmoniosa. A outra é técnica, a outra é feita para consumo imediato, como certos jingles de propaganda. Até hoje continuam, alguns fazem sucesso, né? Já é hora de dormir, não espero mamãe mandar. Mas não são obras de arte inspiradas. Mas a criação daquela publicidade provavelmente foi inspirada, porque permanece até hoje na memória da gente. Alô, alô, quem fala é do armazém do seu José. A mamãe mandou dizer para comprar uma lata de biscoitos Aimoré. Então, fora qualquer processo educacional e cultural, haverá sempre a massa, como diz Raimundo Sodré, que quer permanecer massa, que tem uma energia de campo inferior, querendo ou não. Ela trabalha no limite, na escassez, ela trabalha na ameaça de ter fome no dia seguinte, na ameaça de perder o emprego, trabalha na ameaça da violência, trabalha na ameaça da autoviolência, da automutilação. Eu tenho horror quando eu vou ao centro da cidade do Rio de Janeiro, aquela multidão andando, atravessando os sinais das calçadas, é uma massa de esforço. Eu sinto aquela energia, que é uma energia ruim, ela me incomoda, ela dói no meu corpo. Talvez a minha sensitividade perceba isso, porque as pessoas estão ali, a maioria delas no centro da cidade, todas elas preocupadas, com um semblante preocupado. Elas estão indo resolver coisas em cartório, resolver dívida, conversar com o advogado, ver negócio de saúde, ver problemas com o outro, buscar dinheiro, como é que vai resolver a dívida, vai levar 3 horas no ônibus para chegar em casa. Aquela cria uma energia, uma bolha de energia que a mim faz mal. Dói na alma. Como dói na alma certas burrices musicais ou certas burrices artísticas. Burrice que eu digo é vulgaridade. Mas não posso fazer nada, é uma escolha que a massa faz, ajudada pela sociedade de consumo, pela publicidade, pelo que vende. Aliás, publicidade é um outro assunto que nós vamos falar proximamente. A publicidade, o bombardeio contínuo de consumo. Mas não nos esqueçamos disso, nós somos novamente remetidos a Dostoiévski, a Tolstói, aos mestres da literatura, a Hemingway. Aí o que foi feito da obra de Beltrano, Cicrano, que se discutiu, não resistiu ao poder do tempo. Por que aquilo foi feito para consumo imediato? Falando em consumo, eu acabo de ver aqui, ontem o jogo França e Croácia, o locutor dizia, olha aí o sonho de consumo, aí mostrava a taça da Copa. Como pode ser sonho de consumo? É um único objeto. Ele não foi feito para ser consumido, ele foi feito para de 4 em 4 anos passar de mão. Sonho de consumo é aquilo que você pode comprar, consumir, jogar fora, ser descartável. A loucura é tão grande hoje no vocabulário, na compreensão, que tudo vira consumo. Até a taça é o sonho de consumo. Eu acho que o termo estava equivocado, mas ele estava falando para a massa e não para mim. Mas também quero corrigir que não é apenas educação e cultura que faz com que todo mundo passe a gostar de música boa ou de comida boa. Tem gente que gosta de farinha com café, e é legal, é maravilhoso. Tem gente que gosta de feijão mesmo, com farinha, farofa só e com muita carne seca. É gostoso, mas que é uma viagem, um mergulho, é o campo inferior da alma, é. É isso que eu queria falar para vocês. Um abraço.